um desses fatores que chama a atenção é a dor por abuso. Por abuso sexual e por abuso moral. A gente sabe que existem muito abuso sexual hoje no mundo, no país. Ele está aí e ele acontece. Principalmente dentro de casa. Então, e aí, a mulher, quando ela é abusada sexualmente na infância, em alguma fase da vida dela, ela vai carregar isso. Isso acontece muito na infância. Ela vai carregar isso para a vida adulta. E na vida adulta dela, ela tem lá, sim, muitas vezes, as dificuldades sexuais. E aí, essa mulher vai desenvolver um vaginismo, né? Que a vagina não consegue penetrar, não consegue ter uma relação sexual. Então, ela vai ter essa dor na região íntima por abuso. E aí você vai procurar uma causa. E muitas vezes é difícil você conseguir extrair da mulher esse abuso. Porque a mulher tem vergonha de falar. A mulher tem vergonha de falar da região íntima. A nossa região íntima, ela não pode ser tocada, ela não pode ser falada. A gente tem vergonha de falar, de como estamos, está perdendo xixi, foi abusada, alguém tocou. Nós temos vergonha e esse estigma, ele está aí ainda e ele vive aí. Isso é um tabu aí que vai passar com os anos, você acha? Isso é um tabu. Porque já melhorou muito, né? Se a gente pegar da década de 20 do século passado para cá, as coisas melhoraram bastante, mas ainda é um tabu, você acha? Ou até a mulher pode até ter esquecido já, só que ficou no subconsciente. E gera nos circuitos neurais. Exato, e gera essa dor na mulher. Eu acho que é um tabu ainda, e eu acho que vai melhorar. Melhorou. E vai melhorar. Vai melhorar, isso é uma coisa contínua, né? E tende a melhorar, porque hoje nós temos uma geração... Eu, por exemplo, eu tinha muita vergonha, vou falar de mim, da minha criação. Eu tinha vergonha de usar biquíni, por exemplo. Porque sempre foi ensinado que eu tenho que estar sempre vestida, não posso mostrar, a roupa não pode ser curta. Então, eu cresci dessa forma, né? E fui bem criada, graças a Deus. Mas é um tabu, porque eu cheguei numa fase adulta que eu tinha dificuldades. Hoje, eu falo disso mais abertamente. Então, para mim, na minha cabeça, isso não é mais um tabu. E quando eu falo, por exemplo, no meu Instagram, já veio muitas colegas de trabalhar comigo e falar, nossa, eu tô perdendo xixi. E aí você fala assim, mas nunca falou para ninguém, porque nós temos vergonha da nossa região. Eu tenho uma paciente que eu trato ela e ela tem veio por uma situação e aí você acha várias situações. E por volta do 4º ou 5º atendimento dela, ela veio falar para mim que ela sofreu abuso sexual. E aí eu entendi por que a região íntima dela era daquela forma. Ou seja, um abuso na infância, ele deixa uma sequela pro resto da vida. Pro resto da vida. Ele vai deixar uma sequela pro resto da vida. E você vai tratar essa dor pélvica com terapia, né? Você vai tratar essa dor pélvica com uma equipe multidisciplinar, porque é uma paciente que ela tem um tônus muito aumentado nessa região. No caso da minha paciente, pode acontecer, né? É o tônus muito aumentado, é uma vagina muito, muito apertada, em vaginismo mesmo. É uma paciente difícil de tratar, que você vai precisar de um psicólogo, que você vai precisar do médico, que você vai precisar do fisioterapeuta pélvico ou um enfermeiro que atua nas áreas das disfunções pélvicas. Então, você vai necessitar de toda essa equipe. Mas não esquecer sempre de buscar aspectos psicológicos, aspectos de abuso. E muitas vezes esse abuso não necessariamente acontece só com a penetração. Às vezes é um toque. Um toque é um abuso. Tocar na região íntima de uma criança, você está abusando dessa criança. E como disse, né, o Edson, às vezes é o subconsciente que está te protegendo, né? Está contraindo. Está contraindo, ninguém vai tocar nessa região. Né? Então, a gente tem essa parte que é extremamente importante, porque a mulher leva isso e carrega psicologicamente. É uma mulher, às vezes, que vai ter dificuldade em ter relações sexuais, vai ter dificuldade em se relacionar, vai ter medo da relação. E esse tema é um tema importante, porque uma parte da população tem vergonha de falar para o médico ou para algum profissional de saúde, tem vergonha de se expressar e falar que está com essa dificuldade, que está com dor pélvica, que está com dificuldade de relação sexual.
ou que tem medo. Ou seja, o primeiro passo é falar. O primeiro passo é falar. Uma questão importante, por que ela tem vergonha às vezes de falar para o médico? Porque às vezes eu chego no seu consultório e eu nunca vi você. Eu nunca te vi. Não existe vínculo. Não existe vínculo, não existe vínculo de confiança. Né? No consultório, quando as pacientes começam a fazer sessões ou com fisioterapeuta ou com enfermeiro de disfunções de assoalho pélvico, por que ela fala para mim? Você está na quinta, quarta, conversando, ganhando a confiança dela. Não é a primeira paciente, ganhando a confiança. Já tenho duas pacientes, e olha que eu sou recentemente nova, né, atuando nessa área, mas eu já cuidei de 2 pacientes que foram abusadas. E no primeiro atendimento, elas não falaram. Levou um tempo para eu ganhar confiança, para eu extrair, para eu conseguir puxar delas o que de fato aconteceu no passado, né? Não dá para olhar só o momento presente. A gente precisa olhar para trás, quais eram as condições, como que era a vivência dessa mulher, o que aconteceu no passado para hoje ela ter uma disfunção do assoalho, ter uma dor pélvica. Olha só, nós profissionais da saúde temos que desenvolver uma boa relação com o paciente e dar abertura, ou seja, dar chance para o paciente falar. Exato. Né? E na realidade, no SUS, muitas vezes a consulta é rápida, é muito mecânica, é muito... várias... Não vou falar só no SUS, mas às vezes essa mecanicidade da consulta, o paciente ele não se sente com coragem de contar o problema dele, vai contar para quem está ali fazendo as sessões, as terapias, etc. Exatamente. Você tocou num ponto primordial. O que eu falo muito para os alunos lá da clínica, que eu dou estágio, é que quanto enfermeiro, a gente tem que ter um olhar, e passam alunos que trabalham em unidade básica de saúde e estão fazendo estomaterapia. E aí eu falo para esses alunos o quê? Você que está lá, o enfermeiro da UBS, ele tem um poder muito grande, ele tem protocolos de tratamento do Ministério da Saúde, é o enfermeiro que pode prescrever medicação, porque tem protocolos descritos que ele pode fazer isso. E eu falo para eles, você que está ali, aquela mulher, ela faz Papa Nicolau com você todo ano, aquela mulher ela passa com você, todo ano você vê ela, você conhece ela, ela é dali do bairro, então você é um profissional primordial para atuar nas disfunções do assoalho pélvico. Às vezes ela não vai falar para o médico, mas ela fala para o enfermeiro, só que o enfermeiro está ali junto com o médico, então é você conversar com o médico, olha doutora, essa paciente falou isso, porque o médico que está ali, geralmente um generalista, né, às vezes não vai ser necessariamente um ginecologista que vai estar ali no momento, e esse médico ele vai atuar dentro do campo da necessidade dessa mulher, ou ele vai encaminhar essa mulher para outro especialista de competência maior, dependendo do que a mulher necessita, ou chamar um psicólogo. Olha, acho que essa mulher ela precisa de um atendimento psicológico. Então, a gente tem aí profissionais que dá para a gente tentar trabalhar em conjunto. É um tratamento multidisciplinar. Então, muitas vezes, eu vou ter uma informação que o médico não vai ter. E você precisa, sim, falar isso para o médico. Ou seja, acontece se o paciente não fala, ele vai ficar eternamente atrás de um problema orgânico para resolver a dor pélvica dele, não é isso? Sim. Mas ele não fala. E outro aspecto importante nesse processo de abordagem ao paciente com dor pélvica durante o acompanhamento, torna-se importante, caso o paciente ou a paciente autorize, de chamar o seu companheiro. Né? Por quê? Porque a dor pélvica, ela afeta inclusive o companheiro. Né? Porque como ela afeta a parte sexual, então nós não podemos esquecer que tem o outro lado, tem o companheiro, companheira, que também sofre com isso. Então, o companheiro que se sente rejeitado, exato, né? O companheiro que não consegue, por exemplo, fazer uma penetração porque dói e o companheiro se sente culpado.
Né? Ou Então, seja, tem que ter ele tem que entender o problema também. Exato. Quer dizer, E a o gente problema pode... de quem tem a dor ou o pélvica. companheiro que não sabe agir nessa situação. E que não entende muitas vezes. Isso, e que não quer entender ou não entende. Então, o nosso papel como profissional de saúde é de melhorar a pessoa e as pessoas que estão em volta. Exato. Sim. Melhorar a comunidade em si, né? Porque não adianta só a qualidade de vida da pessoa, dessa mulher, não é só ela em si. Às vezes, a disfunção sexual trazida pela dor pélvica vai levar também a uma piora da qualidade de vida do casamento dela. Então, eu acho que vamos amarrar aqui, sendo duas coisas importantes. O profissional tem que linkar com o paciente, criar vínculo com o paciente, e o paciente tem que falar. O paciente tem Então, o que falar. primeiro passo, eu acho que é falar. Né? Falar, exatamente. De um modo geral, diante de um quadro de dor pélvica crônica, o profissional de saúde necessita, primeiro, descartar as causas secundárias e tratar as causas secundárias. E como que a gente pode descartar essas causas, né? Com exames médicos, exames laboratoriais, exames de imagem, aí precisa ser encaminhado para um especialista, para você não ficar só dando medicação para essa mulher, dando remedinho para essa mulher ou para esse homem e tá lá com mel de bexiga. Né? Precisa ser descartado todas essas causas com exames complementares. Bom, uma vez descartadas causas secundárias, nós vamos considerar como dor pélvica primária ou dor pélvica que já foi secundária, que não é mais secundária. Mas ficou com aquela memória da dor, né? Aí nós precisamos tomar frente aos aspectos de dor muscular, melhorar a questão da dor muscular, melhorar a questão da obstipação intestinal ou constipação, porque a constipação é altamente prevalente nesses pacientes. Eu lembro dos casos que eu atendia, 100% tinha constipação. E por que a constipação? Porque a pessoa com dor da região acaba, às vezes, tendo medo, receio de evacuar, por exemplo. Né? E o fato de não evacuar leva à constipação. Acaba ressecando as fezes, acaba criando também um círculo vicioso de dor, constipação, gerando mais constipação, gerando mais dor. Né? E nós temos que tratar a constipação, nós temos que tratar a questão sexual do paciente. Por quê? Porque dor limita a relação sexual, que por sua vez a dor da relação sexual pode causar mais contração. E quando eu falo de contração da musculatura do assoalho pélvico, eu não falo somente da musculatura do assoalho pélvico. Nós temos que pensar na musculatura da bexiga, nós temos que pensar na musculatura do útero, né, musculatura dos outros órgãos, dos órgãos genitais, musculatura da região perianal, inclusive a região associada à próstata, por exemplo. E toda essa musculatura dói.